Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula sobre planos, esse estudo que a gente está fazendo sobre esses objetos no espaço, eu vou falar um pouquinho agora sobre distâncias envolvendo planos. Mas antes de eu começar propriamente a sessão, eu gostaria de revisar com vocês, afinal de contas uma coisa vai dependendo da outra, eu gostaria de revisar com vocês rapidamente quais são as distâncias que a gente já viu nessa nossa disciplina de geometria analítica. Então vamos lá. Começando pelo plano. Vamos supor que a gente tem dois pontos, certo? No plano, cada um deles com coordenadas, respectivamente x de a, y de a, x de b, y de b, e eu quero calcular a distância entre esses dois pontos. A gente já viu que a fórmula para calcular a distância é a diferença entre as coordenadas x ao quadrado e as coordenadas y também ao quadrado, respectivamente aí de a e b. Certo? Por conta do quadrado, posso fazer x de b menos x de a ou x de a menos x de b, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu tenho essa fórmula de distância que vale para pontos no plano. Como que eu calculo distâncias no plano se eu quiser saber a distância entre um ponto e uma reta no plano, no R2? Bom, se eu conheço a equação geral da minha reta e conheço as coordenadas do meu ponto, usando trigonometria e usando o fato da gente conhecer a reta que é perpendicular a essa reta amarela, eu consigo deduzir uma fórmula que eu não vou fazer a dedução aqui para vocês, mas que a gente pode fazer a dedução usando os conhecimentos de reta perpendicular que a gente estudou anteriormente. A gente consegue chegar na seguinte relação: ax0, by0 mais c. Então, é como se a gente estivesse avaliando o ponto P nessa equação da minha reta, sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é a fórmula que a gente tem para calcular a distância. Em particular, se o meu ponto P estiver na minha reta, essa parte de cima vai dar zero. Então, a distância vai ser zero, o que faz sentido. Se eu tenho um ponto na reta, a distância desse ponto até a minha reta é igual a zero. Se eu quero calcular a distância entre duas retas, se essas retas se cruzam em algum lugar, a distância delas é zero por definição, porque elas têm um ponto em comum. Então, eu estou na situação onde as minhas retas são paralelas, portanto, elas não têm nenhum ponto em comum. Como que eu calculo a distância entre retas nesse caso? Se as minhas retas são paralelas, na hora que eu construo a equação geral dessas retas no plano, eu vou verificar que o valor de a e b, o valor do coeficiente do x, do coeficiente do y na equação geral, é o mesmo. A única diferença vai estar justamente no coeficiente c dessa equação. E é esse coeficiente que a gente vai usar para calcular a distância. A distância entre duas retas paralelas no plano é dada pela fórmula c1 menos c2 dividido pelo a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Certo? Então, a parte de baixo é a mesma da expressão de cima, o que muda é justamente que eu já estou meio que fazendo a distância entre essas duas retas, porque eu já sei que elas são retas paralelas. Essas duas fórmulas foram apresentadas no capítulo 4, mais especificamente essa fórmula no capítulo 4, na seção 4.7, perdão, e a fórmula da distância de ponto e reta na seção 4.6, ok? Então agora vamos estender um pouco mais o nosso universo, vamos estender um pouco mais o nosso espaço. Agora eu quero calcular a distância entre dois pontos no R3. Mesma fórmula de antes, continua valendo a diferença entre as coordenadas x ao quadrado, entre as coordenadas y ao quadrado. Como eu tenho mais uma coordenada, eu vou fazer também a diferença das coordenadas z. E tudo isso, a raiz, não esquece que a raiz tem que fechar lá atrás, certo? Raiz assim tá errado, ela tem que ir até o final e fechar depois do somatório, depois dos três termos, para dizer que tá tudo aquilo ali dentro da raiz. Então, a fórmula é bem parecida com a fórmula do R2. Agora, quando a gente está no espaço, a gente caracteriza as nossas retas no espaço através de vetores diretores e um ponto que vai justamente definir aonde que está posicionada essa minha reta no espaço. Então, a gente pode ter dois tipos de situações onde a distância entre as duas retas não é zero. Se as duas retas se cruzam, mesmo no espaço, a distância é zero por definição. Então, eu posso ter a seguinte situação. No espaço, eu posso ter retas paralelas. Como que a gente calcula a distância entre retas paralelas no espaço? A gente usa justamente o vetor diretor de cada uma dessas retas, o ponto de cada uma dessas retas, e a gente usa uma propriedade que vem lá do produto vetorial
que nos dá uma área do paralelogramo formado por essas retas e por esses vetores. Então a gente usa uma ideia geométrica associada ao produto vetorial para conseguir deduzir essa fórmula da distância. E a fórmula fica assim: a gente faz o produto vetorial do meu vetor diretor. Nesse caso é o V, eu posso até apagar aqui. Eu vou apagar esse e apagar esse 1 aqui. Acho que eu não vou conseguir fazer isso. Usei ele para conseguir apagar o 1 do vetor, certo? Porque é o mesmo vetor justamente porque as retas são paralelas. Então a gente faz o produto vetorial desse vetor V com o vetor formado com um ponto da primeira reta e um ponto da minha segunda reta. Essa propriedade do produto vetorial, isso vai dar uma área. Se eu dividir a área pela base do meu paralelogramo, que é justamente o módulo do vetor V, eu tenho então a distância entre essas duas retas, certo? Essa distância, se a gente for utilizar, ela também é a distância do ponto P1 até a reta R2, certo? Porque as retas são paralelas, portanto, se eu quiser calcular a distância entre duas retas paralelas, eu posso pegar um ponto da primeira e calcular a distância até a segunda reta. Ou então, de uma outra forma, isso também é a distância do ponto da reta 2 até a reta 1. Então, a gente acaba utilizando a fórmula de distância entre ponto e reta para calcular a distância entre retas paralelas. Essa é a fórmula da distância entre um ponto e uma reta. Eu uso o ponto que eu quero que está fora, o ponto que pertence à reta para construir um vetor e jogo nessa fórmula usando o vetor diretor da minha reta. Então, tenho a distância entre duas retas no espaço, certo? E a outra situação que eu posso ter no espaço, que é um pouquinho mais aberta, digamos assim, um pouquinho mais geral, é que no espaço eu posso ter retas que não são paralelas, mas que também não se cruzam. Esse tipo de retas são chamadas de retas reversas, certo? Então, eu desenhei dois planos para tentar dizer que elas estão em planos... Aconteceu um barulho aqui, desculpa. Elas estão em planos paralelos, mas essas retas não são paralelas, elas são sim reversas. Quando a gente tem uma reta reversa, a gente também usa uma propriedade geométrica, só que agora do produto misto, e a gente consegue justamente calcular essa distância entre essas duas retas usando a seguinte expressão. Então, eu vou fazer o módulo do produto misto envolvendo o vetor diretor da primeira reta, o vetor diretor da segunda reta e um vetor formado por um ponto da primeira e um ponto da segunda. Então, P1 e P2, dividido pelo módulo do resultado do produto vetorial de V1 com V2. Certo? Aqui eu chamei de R1 e R2 as minhas duas retas, V1 e P1 os elementos da primeira reta, V2 e P2 os elementos da segunda reta. Então essas são as formas de distância que também a gente viu aí no finalzinho do capítulo 5. Agora então a gente vai começar propriamente a discussão de como que a gente calcula distâncias no R3, só que envolvendo planos. Então eu posso tenho lá um plano no espaço, eu posso querer saber a distância de um ponto até o meu plano. Eu tenho um plano lá no espaço e uma reta paralela a esse plano, eu posso querer saber a distância da reta até o meu plano, ou eu posso ter dois planos paralelos e também estar interessado em calcular a distância entre esses dois planos, certo? Então, a gente vai ver agora as fórmulas que a gente pode utilizar para calcular justamente essas distâncias envolvendo planos no espaço. Vamos então para o primeiro caso. Eu quero calcular a distância entre um ponto e o meu plano. Bom, usando ideias que a gente já viu aqui em geometria analítica, como por exemplo, a construção de uma reta que é perpendicular ao plano e que passa por esse ponto, então eu posso usar o vetor normal do plano como vetor diretor da minha reta, e usando outros conceitos que a gente acabou discutindo durante o semestre, a gente consegue uma fórmula fechada que nos fornece a distância entre um ponto e um plano. A fórmula é essa que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Ela nos lembra aquela fórmula da distância entre ponto e reta no plano, por quê? Porque a gente vai usar as coordenadas do nosso ponto na equação geral do nosso plano, e embaixo a gente vai dividir pela raiz quadrada, do a ao quadrado, do b ao quadrado, e nesse caso, como é um plano, também do c ao quadrado. Então, se vocês olharem
nas notações de aula a fórmula da distância entre ponto e reta no plano, essa fórmula é bem parecida também, só que agora eu tenho um ponto e um plano no espaço, certo? Essa fórmula tem a dedução dessa fórmula lá no nosso livro de texto, então quem quiser consultar pode consultar. Eu não vou cobrar de vocês a dedução, né? Mas é uma dedução bem rica, envolve vários conceitos que a gente viu anteriormente, mas por uma questão de tempo eu vou simplesmente fazer uso dessa nossa fórmula, certo? Em particular, o que acontece se o meu ponto está no plano? Então, se eu estou numa situação assim, se eu estou numa situação onde o ponto faz parte desse plano, quanto que é a distância de um ponto que pertence ao plano? A distância é zero. Será que essa fórmula é capaz de me fornecer essa informação? Sim, justamente porque quando eu jogo as coordenadas do ponto na equação geral de um plano e esse ponto faz parte do plano, a equação geral é satisfeita. Então, a parte de cima dessa fórmula fica zero, o vetor normal nunca pode ser zero, então essa parte de baixo nunca pode ser zero, e a gente conclui então que a fórmula nos fornece que a distância é igual a zero, o que corresponde à verificação geométrica que a gente pode fazer. Então, a fórmula funciona para pontos que estão fora do plano e que estão no plano também. Então, vamos fazer alguns exemplos utilizando essa fórmula de distância entre ponto e plano. Eu copiei a minha formulinha aqui, para a gente ter e poder fazer os exercícios. Então, o exercício diz o seguinte: determine a distância entre o ponto que tem essas coordenadas e esse plano. Bom, então, aplicação direta da nossa fórmula. Eu quero a distância entre P0 e o plano π. Eu vou diretamente aplicar a minha fórmula, certo? Então, vou colocar ela aqui embaixo. Portanto, eu vou escrever a equação geral. Eu sempre gosto de fazer assim. Escreva a equação geral sem o igual, certo? Porque eu estou justamente testando aquela fórmula para ver se o ponto está no plano ou não. E agora, no lugar de x, y e z, eu vou colocar as coordenadas do meu ponto. Menos 4, 2 e 5. Então, vezes 5 para não confundir com 25, certo? Então, coloquei as coordenadas do ponto na equação. Embaixo, eu vou fazer a raiz quadrada de a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, que na verdade é a norma do meu vetor diretor. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. A, b e c da equação geral do meu plano. Então, coloquei na fórmula, agora basta fazer o cálculo. Se a gente desenvolver essa parte de cima, vocês podem parar a gravação e refazer o cálculo. A gente vai chegar em 12 na parte de cima e raiz de 9 na parte de baixo. Isso é um número, tá? Raiz de 9 é 3, então acaba ficando 12 sobre 3, acaba simplificando. Então, a distância fica 4. Como é uma distância, a gente costuma dizer 4 unidades de distância ou 4 unidades de comprimento, certo? Então, 4 unidades é a distância entre esse ponto e esse plano. Não sei exatamente como esses dois objetos estão posicionados, o meu plano pode estar, por exemplo, inclinado assim, certo? O ponto P está fora, afinal de contas a distância deu um valor maior que zero. E se eu traçar uma perpendicular, essa medida vale 4. É isso a distância que a gente acabou de calcular. Vou chamar de D, digamos assim. Essa distância entre o ponto e o meu plano. Ok? Então, aplicação direta da nossa fórmula. Vamos fazer mais um exemplo. Calcule a distância entre esse ponto e o plano com essa equação. Opa! Então, o que a gente recebeu aí? A gente recebeu um plano, só que no formato de equação vetorial do plano e não equação geral. E eu preciso da equação geral justamente para poder calcular essa minha distância. Então, antes de jogar lá na fórmula, a gente vai ter que calcular qual é a equação geral desse nosso plano. Então, aqui pela equação geral eu tenho algumas informações importantes, né, que a gente precisa saber. Esses dois vetores são os vetores diretores do meu plano e essa informação é um dos pontos que eu uso para fixar o meu plano no espaço. A equação vetorial volta lá nas notas de aula, a equação vetorial tem um formato, portanto eu tenho o ponto para o meu plano e também tenho os vetores diretores desse plano. Se eu tenho um ponto e os vetores diretores, eu preciso construir o vetor normal desse meu plano usando o produto vetorial entre o IV. Então, vocês podem parar o vídeo e calcular para mim, por favor, qual é o resultado do produto vetorial
entre V e U. O produto vetorial é aquele produto onde a gente coloca I, J, K, as coordenadas do primeiro, as coordenadas do segundo. Então, parem o vídeo e façam esse cálculo para mim. Quem são as coordenadas do meu vetor normal? E aí, calcularam? Se a gente faz o cálculo do produto vetorial, eu espero que vocês tenham chego em 0, menos 3 e 0. Então, esse é o nosso vetor normal. O ponto que eu vou usar para determinar a equação geral vai ser o ponto 1, 0, 0. Como que a gente pode determinar a equação geral? A gente viu dois modos, certo? Na verdade, um depende do outro. O primeiro modo é usar o fato de que, se eu construo um vetor que está contido no plano, esse cara tem que ser ortogonal ao normal. Então, o produto escalar tem que ser igual a 0. Ou então, eu posso usar direto a informação que eu sei que as coordenadas do meu vetor diretor ocupam o papel do A, do B e do C na equação geral e eu uso o ponto para determinar o valor do meu coeficiente D. Como eu acredito que vocês prefiram o modo 2, eu vou fazer pelo modo 2. Então, eu vou usar as coordenadas do meu vetor normal nessa equação. Como x e z são 0, eu vou ficar com menos 3y mais d igual a 0. E usando agora as coordenadas do meu ponto, eu vou jogar na minha equação e determinar o valor de d. Y do ponto é 0, portanto, vai ficar menos 3 vezes 0 mais d igual a 0. Resolvendo, eu vou ter que d é igual a 0. Portanto, a equação geral desse meu plano em particular é a equação menos 3y mais 0, então eu não preciso escrever menos 3y igual a 0. Essa é a equação do meu plano. Poderia escrever essa equação de outro jeito. Posso dividir os dois lados da equação por menos 3, por exemplo. E eu vou ficar com y igual a 0. Então, essa é, de fato, a equação geral. Isso é a equação geral desse meu plano. Deixa eu ver se o nome dele era π, só confirmando. Plano π. Na verdade, esse plano π é o próprio plano coordenado x, z, porque o y é 0 e a gente tem, então, esse plano. Tem problema a equação desse jeito? Não. Poderia ser y igual a 2, y igual a 5, y igual a 9. É uma equação, y igual a 0 é um dos planos coordenados do nosso R3, certo? O que a gente estava querendo fazer? Calcular a distância entre aquele ponto P0 que está ali no enunciado e esse meu plano. Portanto, é isso que eu vou fazer. Eu tenho lá o meu plano é o plano com equação y igual a 0, certo? Ele é um plano. Eu tenho o ponto P0 lá fora, de repente pode ser que até que ele esteja contido no meu plano, não tem problema. E esse ponto tem coordenadas 1, 3 e 4, como está ali no enunciado. Então, eu tenho agora o ponto e a equação geral do meu plano. Portanto, eu vou pegar a minha fórmula de distância e vou calcular a distância entre esses dois objetos, até o plano π. Não tem problema que a equação dele ficou simplificada. Isso aí não tem problema nenhum. Portanto, agora, quando eu for calcular a distância entre esses dois objetos, eu vou pegar essas coordenadas e colocar na minha equação geral. Para quem ainda está com dúvida, a equação geral é assim. Igual a 0. Nesse caso, eu tenho 0x, 1y, 0z, mais 0 igual a 0. Tá? Então, essa é a equação geral, se vocês preferem deixar ela desse modo. Ou até, se você quiser, você pode usar o menos 3 junto com y, não tem problema nenhum, tá? Eu só simplifiquei a equação para ficar com uma equação mais reduzida. O valor da distância vai ser o mesmo quando eu calcular ali na minha fórmula. Então, eu tenho aqui a distância por essa fórmula. Eu vou jogar as coordenadas do meu ponto nessa equação, inclusive eu vou usar a equação desse jeito para ficar mais claro para vocês. Eu acredito que a maioria deve preferir que eu use a equação dessa forma. Ok? E agora eu vou colocar as coordenadas do meu ponto. 1 no lugar do x, 3 no lugar do y e 4 no lugar do z. Formulinha que está ali em cima. Dividido pelas coordenadas do meu vetor normal. Eu utilizei, nesse caso, uma simplificação da minha equação. Portanto, eu tenho que usar o vetor normal correspondente, o vetor normal simplificado. Então, é 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. E aí, isso aqui vai dar 3 sobre 1
e, portanto, a distância é de 3 unidades. A distância entre esse ponto e esse plano é igual a 3 unidades. O que vai acontecer é que se por acaso você decidisse utilizar esse 3, aqui na coordenada y seria menos 3. Então, ficaria aqui em cima 9, porque ao invés de 1 ficaria 3, 3 vezes 3 é 9. E aqui embaixo também ficaria 9, certo? Ficaria raiz de 9, que é 3. Então, ficaria 9 sobre 3, que é igual a 3 da mesma forma. Então, o importante da fórmula não é qual equação geral do seu plano você vai utilizar. Lembra que eu comentei em sala que essas equações são equivalentes? O importante é que você fixe, olha, eu estou usando essa equação. Então, foi o que eu fiz. Eu fixei essa equação simplificada, foi essa equação que eu usei na parte de cima da minha expressão ali que calcula a distância, e foi a partir dessa expressão que eu extraí o valor de A, B e C. Se você quiser usar a expressão multiplicada por menos 3, faça o cálculo, você vai ver que o resultado vai ser o mesmo, 3 unidades de distância. Só estou usando uma equação equivalente e um vetor normal equivalente ao vetor 0, 1 e 0. Ok? Então, a gente tem esse exemplo. Para finalizar essa parte de relação entre distâncias, entre ponto e plano, eu vou só dar a ideia de um exemplo que eu gostaria muito que vocês tentassem fazer, porque é um exemplo bem interessante. Esse exemplo diz o seguinte: obtenha os pontos dessa reta que distam 6 unidades de comprimento desse plano. Então, geometricamente, a situação é a seguinte: toda vez que eu tenho um plano, se eu tenho uma reta paralela, a gente até pode verificar se a gente tem esse paralelismo, todos os pontos dessa reta distam a mesma coisa do plano, uma certa medida que é justamente a distância entre a reta e o meu plano. O que eu tenho nessa situação é uma configuração dessa forma. Eu tenho uma reta que vocês podem verificar através das posições relativas entre reta e plano, que é, na verdade, concorrente a esse plano, ela fura esse plano, certo? E eu quero determinar quais são os pontos dessa reta que distam raiz de 6 unidades. Raiz de 6 é mais ou menos 1 e alguma coisinha. Não, raiz de 2, 4. Raiz de 4 é 2, 2 e alguma coisinha, certo? Então, todos os pontos dessa reta distam raiz de 6? Não, mas existem dois pontos, posso chamar assim, sei lá, de ponto A, cuja distância desse ponto até o plano é raiz de 6, porque a distância é sempre perpendicular, a distância não vai ser o comprimento desse amarelo, certo? Vai ser o comprimento daquele tracejado que eu desenhei, mas também existe um outro ponto, vou continuar a minha reta, vou chamar esse ponto aqui de B, que também dista raiz de 6 unidades do meu plano. São esses pontos que eu quero determinar. Se eu mudar o meu ponto, a distância já vai ser maior ou menor, né? Se eu estiver mais pertinho ali do plano. Então, o que eu quero determinar nesse exercício é justamente quais são as coordenadas dos meus pontos que fazem com que a distância desse ponto até o plano seja igual a raiz de 6 unidades. Eu não vou fazer toda a resolução desse exercício, mas vocês podem me procurar extra classe para ajudar vocês, certo? O que eu quero sugerir é só a ideia de como começar. A fórmula da distância vocês têm, certo? Então, o que vocês precisam é como caracterizamos os pontos dessa minha reta. Isso é uma coisa que a gente vai precisar fazer bastante mais adiante. Como que eu caracterizo todos os pontos que estão nessa minha reta? E aí a ideia é para começar o exercício. Se eu tenho um ponto que pertence à minha reta, bom, ele tem coordenadas x, y, z. Eu ainda não sei quais são os valores de x, y, z. Mas se ele pertence à minha reta, essas duas relações precisam ser satisfeitas. O y e o x precisam estar relacionados daquela forma e o y, o z e o x também precisam estar relacionados através dessa equação. Então, o que eu posso fazer é escrever qualquer ponto dessa reta R da seguinte forma: um valor de x, que de fato eu ainda não sei qual é o valor dessa coordenada, porém eu sei que para aquele valor de x, o meu y precisa ser menos 2x mais 2. Professora, de onde veio isso? Aqui da equação reduzida da minha reta, e o z precisa ser 2x menos 2. Então, todo ponto que está na minha reta
é dessa forma, é caracterizado dessa maneira. Por exemplo, se eu escolho x igual a 0, eu tenho o ponto 0, 2 e menos 2. Esse será um ponto que pertence à reta, porque eu escolhi um valor de x e calculei o valor de y e z exatamente da forma que a equação reduzida da minha reta está me dizendo para calcular. Se x for igual a 1, tem um outro ponto, 1, 1 e 0, também pertencerá à reta. Como que eu vou descobrir quem é o ponto que dista a raiz de 6 do plano? Eu vou ficar testando isso aqui? Não, porque pode ser que esse x seja decimal, seja fracionário, seja irracional. Então, eu não vou testar todos os pontos, mas eu já tenho a caracterização de todos os pontos dessa reta. E o mais interessante nessa caracterização é que essa caracterização depende apenas de uma variável, de uma incógnita, que é o x. Então, usando essa caracterização, a fórmula de distância, a gente vai cair numa equação que depende apenas de x. Então, deixo de exercício para vocês fazerem esse exercício, né? Resolverem esse exercício é uma sugestão aí para que vocês treinem um pouquinho a manipulação algébrica de vocês, ok? Então, dando continuidade aqui, agora a gente vai para o seguinte caso. Como que eu calculo a distância entre uma reta e um plano? Então, calculei a distância entre um ponto e o plano. Agora eu quero calcular a distância entre uma reta e um plano. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos pensar nas seguintes situações que a gente pode ter. Então, vamos fazer alguns desenhos aqui. Tem uma reta, a reta tem o seu vetor diretor e o plano tem o seu vetor normal, que a gente já sabe extrair lá da nossa equação. Se a minha reta está contida nesse meu plano, faz parte do plano, por definição, a distância entre esses dois elementos é zero, porque eles têm pontos em comum, portanto, a distância entre eles vai ser zero. Agora, vamos analisar a seguinte situação. Se eu tenho uma reta que não é paralela ao meu plano, então eu estou naquela situação do desenho de antes, uma reta que fura o meu plano. Nesse caso, a distância entre eles também é zero. Por quê? Porque a distância a gente define como sendo a menor distância entre um ponto da reta e um ponto do plano. Se eles têm intersecção, eles têm um ponto em comum. Então, tem um ponto que está tanto no plano quanto na reta, portanto, existe um ponto que a distância da reta até o plano é igual a zero. Então, por definição, se a reta cruza o nosso plano, a distância entre esses dois objetos é zero. Portanto, a gente está interessado apenas nessa terceira situação, onde eu tenho um plano e uma reta que é paralela ao meu plano. Eu aproveitei esse desenho que eu fiz ali no comecinho, então vou só aumentar ele um pouco mais. Como que é feito o cálculo da distância nessa situação? Se eu tenho uma reta que é paralela ao meu plano, qualquer ponto que eu pegue nessa reta vai ter exatamente essa distância que eu quero até o meu plano π. Então, na verdade, a distância entre a reta e o plano será a distância entre o ponto e o plano. Como é que a gente calcula a distância entre o ponto e o plano? Por aquela formulinha que eu enunciei antes. AX0, BY0, CZ0 mais D sobre raiz quadrada de A quadrado, B quadrado e C quadrado. Quem é x0, y0 e z0? As coordenadas do seu ponto. x0, y0, z0, certo? Então, nesse caso, deixa eu só ver o que está aqui. Ah, aqui está trocado, por isso que eu achei esquisito aqui. Tá erradinho. P0 é um ponto da reta, certo? Então, a distância entre a reta e o plano é a distância do ponto da reta até o meu plano. Então, o que eu preciso saber, antes de sair jogando nessa fórmula, é se eu estou falando de um cenário onde a minha reta é paralela ao meu plano, certo? Então, cuidado com relação a isso. Vou fazer aqui de amarelo um cuidado aqui. Só para ilustrar por que a gente precisa ter cuidado nessa situação. Então, tá? Então, só a atenção que a gente tem que ter é o seguinte. Se você tem um plano
e uma reta que está cruzando o seu plano, a definição é que a distância entre esses dois objetos é zero, certo? Se você simplesmente pegar um ponto da reta e calcular a distância até um plano, pode ser que você esteja pegando um ponto aqui e calculando a distância até aquele plano. Então, eu vou pegar um cálculo, se eu aplicar a fórmula da distância do ponto até o plano, essa distância vai ser maior que zero desse ponto A, quando, na verdade, a distância entre a reta e o plano é zero, certo? Por quê? Então, essas coisas aqui são diferentes. Eu não posso simplesmente... Diferente, assim. Eu não posso simplesmente escolher um ponto qualquer da minha reta, porque eu posso estar nessa situação onde a reta, na verdade, fura o meu plano. E aí você tem uma chance de escolher um ponto que está ali, mas infinitas outras de escolher um ponto que esteja fora desse plano. Então, essa fórmula da distância entre reta e plano se converter na fórmula da distância entre um ponto e o plano só vale quando a gente está nessa situação aqui. Quando eu já sei que a minha reta é paralela ao plano, certo? Então, cuidado com isso. Não é simplesmente quero calcular a distância entre uma reta e um plano, pego um ponto da reta e uso essa fórmula. Não, não, não. Você tem que verificar se a reta é paralela para poder usar essa fórmula. Caso contrário, a distância entre os dois seria zero se essa reta está furando o plano em um ponto. Então, sempre é interessante conhecer a posição relativa primeiro, para depois calcular a distância entre esses dois objetos, ok? Se eu vou calcular a distância entre dois planos, que tipo de situação que a gente pode ter, né? Então, eu quero calcular a distância entre dois planos. Então, vamos ver algumas situações. Se esses planos forem coincidentes, o que significa plano coincidente? Que, na verdade, eles são o mesmo, só a equação que você está olhando não é a mesma porque é equivalente uma à outra. Se eles são o mesmo plano, coincidente significa ser o mesmo, a distância entre eles é zero. Tem um monte de pontos em comum, a distância entre eles é zero. Se esses planos, tudo bem, não são o mesmo plano, mas eles se encontram em algum lugar, a intersecção entre dois planos, a gente já viu que é uma reta, certo? Então, se esses planos são concorrentes, se esses planos se cruzam em alguns pontos, em particular, eles vão se cruzar em uma reta de pontos, a distância entre eles também é zero, porque afinal de contas eles têm uma série de pontos que são comuns. O único caso que a distância não é zero é justamente quando a gente tem planos paralelos. Então, mais uma vez agora, eu sei que eu estou falando de planos paralelos, eu já verifiquei que eles são planos paralelos. Se a gente for lembrar, planos paralelos implica vetores normais paralelos. Se eu desenhar os normais aqui, os normais também vão ser paralelos. Ficou meio torto aquele segundo, mas aqui. Os vetores normais também vão ser paralelos. Então, como que a gente vai calcular a distância nesse sentido? Bom, a distância entre os meus dois planos, justamente porque eu já sei que eles são paralelos, vai novamente cair na fórmula da distância entre um ponto e um plano. Então, a situação seria a seguinte, né? Vou só desenhar aqui para fazer umas coresinhas para vocês poderem consultar. Eu tenho um ponto do primeiro, vou chamar assim de P0 til, digamos assim, e P0, certo? E eu já sei que eu tenho dois planos paralelos, P1 e P2 são paralelos. Então, se eu quero calcular a distância entre esses dois, eu posso escolher o P0 til e calcular a distância dele até o meu plano, certo? Usando a fórmula da distância. Ou então eu posso usar um ponto que está no plano P1, no plano laranja, e calcular a distância dele até o plano azul, certo? Então essa é a ideia. Por que a gente pode converter isso na fórmula de distância entre planos, entre ponto e plano? Se eles são paralelos, eu posso escolher um plano de um e medir a distância até o outro. O ponto é independente, porque a distância vai ser sempre a mesma. Ou posso escolher um ponto do segundo e calcular a distância dele até o primeiro plano.
certo? Então, mais uma vez, a gente cai lá naquela fórmula de distância entre pontos. Só lembrando que o ponto que você faz essa comparação tem que ser um ponto de um plano para comparar com outro, certo? Não pode ser o ponto e o plano do mesmo objeto. Então, vamos fazer um exemplo. E aí, então, a gente encerra essa nossa aula sobre distâncias entre planos, ok? Então, vamos ver. Calcule a distância entre esse plano, o zero dele ficou lá atrás, certo? Então, igual a zero, e esse plano aqui. Então, ele me forneceu a equação geral de dois planos, ok? Como eu tenho dois planos, primeiro vamos ver se esses dois planos são paralelos. Se eles não forem paralelos, eu já sei que a distância é zero, porque em algum lugar eles vão se cruzar. Então, o vetor normal do primeiro plano é 2 menos 2 e 1. O vetor normal do segundo plano é 4 menos 4 e 2. Aí é bem simples você perceber que, na verdade, o vetor do primeiro é 2 vezes o segundo, né? Ou melhor, se eu multiplicar o primeiro por 2, eu vou ter o segundo. Como é que eu verificaria esse paralelismo? Faço a razão entre as coordenadas, eu vou concluir que o vetor normal do primeiro é paralelo ao vetor normal do segundo, portanto, eu realmente estou falando de dois planos que são paralelos. Se eu tenho dois planos paralelos, portanto, a distância entre π1 e π2 vai ser a distância entre, então agora eu vou trocar o índice, tá? Entre um ponto do primeiro plano até o segundo plano. Então, eu vou usar 1 para dizer que é um ponto do primeiro e 2 que é o índice que eu estou dando para o meu plano. Então, o que eu preciso? Eu preciso jogar lá na minha fórmula, vamos lembrar da fórmula, certo? Então, eu vou colocar a equação geral do meu plano 2, 4x menos 4y mais 2z mais 14, sempre em módulo, tá? Mesmo que o resultado é negativo, a gente vai considerar o módulo, dividido, olhando para o plano 2, pela raiz quadrada de a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado. Então, tá aqui. Quase pronta a nossa fórmula de distância. O que eu preciso para ter a fórmula em si? Eu preciso lembrar que eu preciso conhecer um ponto que está no plano π1 para colocar as coordenadas dele aqui dentro da equação que vai me dar a distância. Então, eu preciso obter um ponto desse plano aqui, certo? Então, eu vou copiar o meu plano aqui embaixo só para a gente ter. 2x menos 2y mais z menos 5 igual a 0. Não sei se era isso, eu vou olhar agora para confirmar. Isso, ok? E agora a gente precisa extrair um ponto π1 desse plano. De alguma forma, eu preciso extrair essa informação do meu plano π1. Como que a gente pode fazer isso? Bom, escolhe um valor de x e y e determina o valor de z, ou escolhe um valor de x e z e determina o valor de y. Por uma questão de facilidade, eu vou escolher x igual a 0, y igual a 0, e isso vai me fornecer que o z tem que ser 5, porque eu preciso que esse ponto esteja nesse meu plano. Então, agora eu tenho as coordenadas do meu ponto, certo? Com as coordenadas do meu ponto, agora sim eu vou fazer o cálculo aqui das distâncias. Então, a distância é essa expressão, né? Então, aqui seria o cálculo, aqui foi meio que só para relembrar, digamos assim, certo? E agora eu vou substituir as coordenadas do meu ponto. 0, 0 e 5. 2 vezes 5, para não confundir. Se você fizer o cálculo, vai dar 10 mais 14, 24, sobre 16, 32, 36, raiz de 36. Isso aqui é a mesma coisa que 24 sobre 6, 24 sobre 6. Mais uma vez deu inteiro, mas não precisaria ser. 24 dividido por 6 é igual a 4 unidades de distância. Portanto, a distância entre esses dois planos é igual a 4 unidades de distância. Ok? Então, com isso a gente encerra nossa aula sobre distância envolvendo planos e bons estudos e até mais.